Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos 1, a partir do verso 15. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era cortado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo era chamado Alcéldama, isso é, campo de sangue, porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cujo o nome significava justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tens escolhido para preencher a vaga desse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar entre os 11 apóstolos. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, estamos reunidos nessa noite para te adorar, para engrandecer o teu nome, mas também para ouvir falar de ti. É por isso que eu preciso que todo olho veja e todo ouvido ouça o poder da tua palavra. Arranca de nós toda dúvida, toda incredulidade, nos faz experimentar daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra no onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. Então, domingo passado nós estudamos a respeito da ascensão de Jesus. Jesus leva os discípulos a uma parte do Monte das Oliveiras, um lugar especial, e ali então dá a eles, primeiro responde um questionamento dos discípulos a respeito da dúvida que eles tinham. Eles queriam saber quando Jesus então se tornaria rei sobre Israel, tomaria o seu posto como rei sobre Israel, e a resposta de Jesus trouxe um pouco de conflito, porque eles não conseguiram entender que a obra naquele momento não era sobre tempos ou estações. Jesus estava promovendo a eles uma nova experiência, uma mudança radical de comportamento. Então Jesus começa a dizer para eles que eles ficassem em Jerusalém, permanecessem em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos de poder e autoridade. Isso tornaria aqueles homens testemunhas de Cristo sobre a terra, sobre os 4 cantos da terra. Aí eles saem desse lugar. Jesus então começa a ascender, né? Começa a subir aos céus acompanhado de 2 anjos. A Bíblia diz para nós, um à direita e um à esquerda. Ele sobe, os discípulos estão lá vendo aquele momento da ascensão. Os anjos dizem: por que vocês estão olhando aqui para cima? Da mesma forma que ele está subindo, ele vai descer e ele vai governar, ele vai cumprir o propósito dele sobre a terra. Então eles observam a cena e a Bíblia vai dizer para nós, acompanha comigo aí por favor, para você não dizer que a pastora está falando bobagem. Versículo 12.
Então, voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, ou seja, um dia de caminhada, né? Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então eles obedecem aquilo que Jesus disse. Eles voltam para Jerusalém, vão de volta ao cenáculo, que é esse segundo andar de um aposento, onde eles se reúnem, e eles ali começam a ter uma vida de compromisso de oração, se reúnem para orar, os discípulos, os apóstolos juntos, e mais algumas mulheres. Passado alguns dias, observa o versículo 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120. Então, depois da sessão, onde eles se reúnem no cenáculo, eles continuam no cenáculo, debaixo de um propósito de oração, reunidos, buscando entender o que aconteceria, esperando o grande acontecimento anunciado por Cristo para eles. E aí a Bíblia diz que num certo dia, onde tinham pelo menos 120 pessoas reunidas nesse lugar, o Pedro toma o lugar de honra e começa a falar. É claro que o Pedro tinha uma referência muito grande sobre os outros discípulos, por causa das experiências que ele teve com Cristo. Isso fazia dele sempre uma pessoa a ser ouvida. Pedro era alguém e que os discípulos sempre procuravam ouvir. E nesse dia, então, Pedro se antecipa a essa assembleia e começa a fazer um discurso. Acompanha comigo, por favor. Ele diz, versículo 16: Irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Então, ele começa o discurso dizendo para os discípulos e para aquelas pessoas que estavam lá, que Judas havia sido escolhido para cumprir o propósito, e o Espírito Santo tinha revelado isso a Davi há muitos anos atrás, de que algo aconteceria, e alguém se perderia nesse propósito, mas estava tudo conforme a vontade de Deus, não tinha nada com o diabo ali, planos do diabo, do inimigo, não, estava tudo dentro daquilo que o Senhor havia designado. E ele diz, esse homem traiu Jesus, mentiu, se apossou de uma quantia, que foram as moedas que ele foi pago para trair Jesus. A verdade é que a Bíblia diz para nós que ele volta lá e tenta devolver as moedas de prata e os sacerdotes não o recebem, jogam as moedas no chão. Judas vai embora. Não foi Judas que comprou o campo de sangue. Quem comprou o campo de sangue com as 30 moedas de prata foram os próprios sacerdotes. Não temos parte com esse dinheiro amaldiçoado. Então nós vamos pegar essas 30 moedas de prata, vamos comprar um terreno, e que esse terreno fique para a família do Judas. E esse terreno foi chamado, está escrito para você, no versículo 19, Acéldama, que quer dizer campo de sangue. Quando você for comigo para Israel, Jerusalém, eu vou mostrar o terreno exatamente onde é, para você saber. Então, eles compram esse terreno com o dinheiro da maldição. E todo mundo passa a saber que aquele terreno era um campo de sangue, um lugar onde foi comprado com dinheiro de morte, de traição. E aí o Pedro continua o seu discurso, e ele vai relatar exatamente o texto de Davi. Continua lendo, versículo 20. Porque está escrito no livro de Salmos, olha o que Davi diz. Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Tome outro o seu. Então, o Pedro pega o texto dos livros que Davi escreveu, e ele entende perfeitamente
que essa revelação falava a respeito de Judas. Então ele diz, observe o que Davi diz nos Salmos, que isso aconteceria, que um se perderia e que esse lugar jamais seria tomado, esse lugar de honra jamais seria tomado dessa forma. Mas ele diz assim, que fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. A verdade é que até hoje o Campo de Sangue é só uma terra cercada, murada, onde ninguém nunca ousou construir nela habitação nenhuma. Nenhum dos descendentes de Judas ousaram construir nada nessa terra, exatamente por saber a história. Então, quando eu te levar lá, você vai ver. É um pedaço de terra bem perto do Monte das Oliveiras, que está completamente deserto, sem construções, cumprindo a palavra de Davi, onde ninguém nunca habitaria nessas terras, e ela ficaria deserta para sempre. Aí ele termina dizendo assim, tome outro, você está aí? Continuação do versículo 20, tome outro, o seu encargo, o seu lugar dentro do chamado, dentro do ministério. Então, Pedro, que não era bobo, sabia que ele jamais convenceria uma assembleia de 120 pessoas a levantar um novo nome para o apostolado de Cristo, se ele não tivesse argumentos pautados na palavra, se ele não tivesse argumentos pautados naquilo que os judeus verdadeiros acreditavam, principalmente escrituras do rei Davi, que eram extremamente importantes para o povo de Deus e o povo judeus daquela época. Então ele usa o salmo para dizer, as terras não foram habitadas, continua vazio do jeito que Davi profetizou, mas Davi disse que outro precisava tomar esse lugar, que esse lugar precisava ser preenchido por outra pessoa. E pautado nisso, ele começa então a dizer para aqueles homens, nós precisamos levantar alguém para tomar o lugar do Judas e completar os 12 apóstolos. Por que era importante completar? Porque associavam-se imediatamente o número 12 à construção das tribos. Então, quando um foi retirado das tribos, o que aconteceu? O que aconteceu? Quando Dan foi retirado das tribos, você fez a campanha aqui. Quando Dan foi retirado, o que aconteceu? Eles incluíram os filhos de José. Foi ou não foi? Para quê? Para continuar mantendo as 12 tribos. Porque não podia se apresentar 11 tribos. Dan foi comprometido, a tribo de Dan foi comprometida. Foi retirado da promessa, mas não podiam se manter 11. Então o que eles fizeram? Os filhos de José entram nessa lista, completando os 12. Ora, se isso aconteceu com Jacó, por que não aconteceria com Jesus agora? Se Jacó perdeu um e outro foi colocado no seu lugar, por que nós não vamos repetir isso? Por que nós não vamos fazer isso de novo e vamos introduzir alguém para completar essa cartilha de 12 apóstolos? Você está aí? Diga amém. Então continua lendo comigo. Versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre vós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então olha o que ele propõe. Eu acho que nós precisamos olhar para os homens que nos acompanham desde o princípio. Então, diferente da nossa chamada, da maioria de nós que foi chamado à beira do mar da Galileia, naquele dia tão importante, outros foram chamados ao longo do caminho. Não tem como a gente determinar o início disso tudo. Então vamos marcar esse início a partir do dia que começou o batismo de João. Então quem é que estava conosco no batismo de João? Quem foi testemunha do batismo de João conosco? Vamos levantar esses nomes. Aí o Pedro, para ser mais enfático, diz assim, não só do batismo, mas até a sua ressurreição. Ele precisa estar presente dentro do nosso contexto, acompanhando a gente durante todo esse tempo, para ser testemunha real desse momento tão importante.
Então, eles levantam 2 nomes. Dentro de todos aqueles homens que estavam lá, 2 nomes testemunharam desde o batismo de João até a ressurreição de Jesus. Você está aí? Diga amém. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga amém. Ele fica bem esperto. Porque a lenha vai descer agora. Ele diz, versículo 23, então propuseram 2, dentro dos 122, eram essas testemunhas. Ele diz, um é José, chamado Barsabás, e o outro é Matias. E os 2, então, são colocados diante do Pedro, para ele decidir quem é que ia se tornar o 12º apóstolo de Cristo. Aí observe o que dizem as Escrituras. E orando disse, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar para estar junto com os 11. O que eles fizeram? Eles buscaram os costumes antigos. Eles usaram a urim e a tumim, as 2 pedras que ficavam no éfode do sacerdote, onde era retirada para lançar sortes. E aí, ali estava escrito o sim e o não. Então, Pedro faz uma oração a Deus. Esse momento agora é muito importante, Deus. O Senhor precisa nos inspirar para que saia o nome realmente daquele que o Senhor quer para o lugar do Judas. E ele joga o urim e tumim. O jogo dessas pedras sagradas, porque na época era, né? Essas pedras sagradas responderam que Matias era aquele que devia seguir como o 12º apóstolo de Jesus. E aí então, eles fecharam esse ciclo. Passaram a andar em 12. É verdade que alguns teólogos dizem que Matias realmente fez toda essa trajetória ao lado de Jesus. Ele era um dos 70 que foram comissionados por Jesus na primeira grande missão de pregação às cidades circunvizinhas. Matias foi um desses 70, passou por essa experiência, viveu aqueles momentos de discipulado, né, com Jesus Cristo. Até aí está tudo tranquilo. O que eu quero começar a ministrar para você nessa noite é que nós precisamos entender por que essa escolha aconteceu e da forma como ela aconteceu. A primeira coisa que eu quero dizer para você é: não tente resolver problemas e questões que não são suas. Não tente entrar em questões e méritos que só Deus pode fazer. Qual foi a ordem de Jesus para Pedro? Voltai para Jerusalém e permanecei lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus deu ao Pedro um diagnóstico de tempo. Ele diz: sai daqui agora, dessa experiência da ascensão que você está tendo comigo, vai para Jerusalém e fica quieto lá, até que do alto você seja revestido de poder. Entre a chegada em Jerusalém e o derramamento do Espírito Santo, não faça nada. Se Jesus quisesse que Pedro escolhesse alguém, ele teria dito: Pedro, te comissionei, põe outro em lugar de Judas. Por que Jesus não falou? Porque tinha outros planos. Matias significa presente de Deus, oferta de Deus. Sabe o que o Pedro fez? Pedro deu uma oferta que era para Deus, entregou uma oferta que era para Deus, sem Deus querer recebê-la. O Pedro reúne 120 pessoas, e usando um texto de Davi, ele diz, está escrito aqui: a terra não seja habitada, ninguém habite nesse lugar, e que outro seja colocado no seu lugar. Ele diz, então, como alguém que é responsável, né,
um ancião mais velho, ou alguém que teve um pouco mais de experiência com o Senhor, que eu possa nessa noite sugerir que alguém seja acrescentado a esse corpo, para que a gente não seja mais 11, mas que a gente passe a andar com 12. E eu fico imaginando Deus olhando para o Pedro e dizendo: sangue de Jesus tem poder. Por que o Pedro toma essa decisão tão repentina? Porque nós, homens carnais, temos sempre dentro de nós a necessidade de compensação. Ele perde alguma coisa, a gente perde alguma coisa, imediatamente a gente resolve ajuntar ou distinguir outra para colocar no lugar. O marido vai embora, você arruma um cachorro. Por quê? Porque é a lei da compensação. Nós fazemos isso o tempo todo. A gente se aborrece e fica triste, o que as mulheres fazem? A gente vai para o shopping gastar dinheiro. Que é a lei da compensação. A gente tem necessidade de compensar as perdas. De compensar aquilo que a gente acha que está fazendo falta. O problema é que isso é discurso de gente carnal. Isso não pode fazer parte do discurso de alguém que foi chamado para ligar a terra ao céu, porque o Pedro foi. Isso não pode fazer parte do histórico de alguém que quer viver o propósito, quer fazer diferença genuinamente. O Pedro estava certo na cabecinha dele que isso não ia trazer problema. Que dentro de 120 pessoas, 2 são levantadas, ele olha e diz para Deus assim: tem o Matias e o Barsabás. Agora eu vou orar para Deus escolher qual dos 2. Senhor, em nome de Jesus, qual dos 2 aqui tem a sua bênção? Me conta essa história. Quem foi Matias? Me conta essa história. O que o Matias fez? Me conta essa história. Qual é o papel do Matias dentro do comissionamento profético de Jesus? Pastora, o que isso significa para nós? Conceitos muito importantes que você não pode esquecer. Isso foi permissão de Deus para ensinar a mim e a você que existem 2 formações de igreja sobre a terra. A primeira igreja, que age sem o Espírito Santo e que ela atua mediante conveniência. Homens sem o Espírito Santo fazem escolhas por conveniência. Eles escolhem por necessidade, que eles acham que precisam. Eles escolhem por carência, porque eles são abatidos, eles são fragilizados, eles estão sentindo diminuídos e pequenos. Eles escolhem por capricho. Porque é importante tomar decisões, é importante ser visto como um líder, é importante tomar um papel diante da sociedade. E quando nós descrevemos esse momento na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 1, depois de uma ordem específica de Jesus, Deus não está falando de ímpios. Deus não está falando de homens que não tinham experiência com o Senhor. Deus não está falando de homens que não experimentaram do poder. Deus está falando do Pedro. Deus está falando de alguém que viveu experiência, de alguém que andou junto, de alguém que foi discipulado, de alguém que participou de milagre, que tinha todos esses atributos na carteira de trabalho dele. O problema é que ele ainda não tinha o poder de um Espírito que transforma. Enquanto os discípulos estavam sobre a terra, na época de Jesus, eles eram apenas
propagadores da sua palavra. Eles eram apenas homens que iam divulgar e anunciar aquilo que Jesus estava dizendo. E qual que é o problema, pastora? O problema é que Jesus disse para Pedro, quando ele estava ascendendo aos céus, ele disse: fique em Jerusalém e espera até que vai descer sobre vocês o poder do Espírito Santo. Vocês vão receber poder e autoridade. E isso vai fazer de vocês o quê? Propagadores do Evangelho. Sim ou não? Não. Divulgadores da minha palavra. Sim ou não? Não. O que Jesus diz? Quando descer sobre vocês o poder do Espírito Santo, que é poder de Deus, isso vai tornar vocês o quê? Testemunhas. Então ele determina que uma igreja que é movida por experiência, que é movida por discipulado, que é movida por acompanhamento visual, auditivo, está ali vendo, está ali ouvindo, mas que não se move mediante o poder do Espírito, é uma igreja que vai só propagar. Quando na verdade, Jesus está dizendo, a noiva que eu quero, a noiva que eu quero, não é uma igreja que vai me propagar sobre a terra, é uma igreja que vai viver as minhas palavras. Serão minhas, você está aí? Serão minhas testemunhas. O Matias foi introduzido numa linha de 12 para cumprir o que o Pedro achava que seria importante, quando Deus tinha o seu próprio plano. Em nenhum momento Jesus permitiu que eles se escolhessem. Todos os discípulos foram escolhidos pelo próprio Cristo. Por que o 12º seria diferente? Por que Jesus não interviria de uma forma direta para escolher o homem que ficaria no lugar de Judas? Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que antes do derramamento do Espírito, nós podemos ter tudo: habilidades, experiências, intimidade. O que vai fazer de nós apenas propagadores. Homens e mulheres que vão repetir: Jesus veio para curar, salvar, libertar. Jesus tem poder sobre as enfermidades. Jesus pode mudar a história da sua vida. Pastor, isso não é bom? Isso é ótimo. Para quem quer ser a igreja que é confessional, não a igreja que é testemunha nos confins da terra. Quando o Espírito Santo vem de verdade sobre a igreja, ele não dá ênfase ao poder, ele não dá ênfase à ministração de milagres, ele dá ênfase à transformação do homem. Isso faz da igreja um grande diferencial. Acompanha comigo, por favor, vai lá. Abre comigo, Atos 6. O homem sem o Espírito Santo, ele faz escolhas por conveniência. Ele faz por necessidade, por carência, por capricho. Pastor, em um homem cheio do Espírito Santo, ele faz escolhas pelo propósito. Ele tem entendimento que as suas compensações, aquilo que ele acha que falta, aquilo que ele acha que ele precisa, não podem tomar o lugar da visão de Deus sobre a vida dele. O homem que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz escolhas pelo propósito. Que tipo de escolhas? Ele deixa Deus escolher. Qual que tinha que ser a oração do Pedro? Nós estamos com 11. O senhor não acha que seria importante a gente levantar alguém para fechar esse ciclo como fechou lá atrás?
para o Jacó, como seria importante manter as 12 tribos, como seria importante manter os 12 apóstolos sobre a terra. Fala comigo, Deus! Qual que ia ser a resposta de Jesus? Eu já estou de olho em um. Não precisa fazer nada não, Pedro. Eu penso igual a você. Eu também acho que a gente não pode ficar com 11 não. Eu também acho que a gente precisa completar esse ciclo, porque é importante para Israel ligar as 12 tribos ao meu nome. Mas Pedro, assim como eu escolhi você, sou eu que vou escolher quem vai tomar esse lugar. Homens cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, deixam Deus escolher. Qual que é a segunda questão? Eles esperam a direção de Deus. É para ficar em Jerusalém? Nós vamos ficar em Jerusalém. Mas, puxa vida, não dá para dar uma voltinha? Não dá para dar uma voltinha. Por quê? Porque Ele mandou ficar em Jerusalém. O que Ele disse a respeito disso? Ele disse que era para eu ficar em Jerusalém. Mas quanto tempo vai durar isso? Não sei. Mas você não fica angustiado de não saber? Às vezes. E o que você vai fazer a respeito disso? Nada. Por quê? Porque eu decidi esperar o tempo de Deus para a minha vida. Qual que é o grande problema da igreja? A igreja que se move por conveniência. É uma igreja que não quer esperar. É uma igreja que não quer deixar Deus escolher. É por isso que nós temos um amontoado de gente que, se espremer, não vira um copo de suco de laranja. Por quê, pastora? Porque nos tornamos a geração de Matias, não a geração do Paulo. Nos tornamos uma geração que foi escolhida por conveniência e que segue segundo aquilo que acredita, ao invés de dar voz ao Espírito de Deus. Você está aí? Diga amém. Aí olha o que acontece. Atos capítulo 6. Atos capítulo 2 vai desarrar para nós a descida do Espírito Santo. Não vou entrar em detalhes que a gente vai pregar isso daqui a 3 cultos. Que é a nossa festa de Pentecostes. Aleluia. O Espírito desceu sobre a terra. Eles receberam a porção que Jesus prometeu para eles, que do alto eles seriam revestidos de poder. Derramamento do Espírito não tem nada a ver com alma, não tem nada a ver com sentir, é poder para transformar. Eles recebem o derramamento do Espírito, são transformados por esse Espírito. Aí o que acontece? Eles vão crescendo, eles começam a agir como a igreja que não mais professa as palavras, mas a igreja que agora é testemunha de Cristo sobre a terra. Não, Jesus só não cura, não. Jesus não liberta só, não. Jesus não salva, não. Ele é o Senhor. Ele é tudo para mim. A glória dele me fez decidir ter essa vida, passar por essa experiência. Eu não falo do que eu ouvi dele, eu falo agora do que isso ocasionou dentro de mim, do que isso mudou dentro da minha história, da minha vida. Os olhos mudam, a voz muda, o comportamento muda, porque eu não repito o que eu ouvi, eu falo de mim, por mim, para a glória dele. Aí a igreja começa a crescer. Eles começam a ganhar gente. Um mover poderoso começa a acontecer. E eles se debatem com o primeiro grande problema. A igreja está crescendo. E nós temos que servir as crianças. Nós temos que servir as viúvas. E não dá para fazer isso. Ou a gente prega, ou a gente ganha gente para Jesus, ou a gente vai servir as viúvas e as crianças. O que nós vamos fazer? A gente precisa levantar gente para o serviço. A gente precisa levantar gente que vai ajudar a complementar essa obra. Leia aí comigo, Atos 6. Versículo 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram:
Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas? Mas, irmãos, versículo 3. Lê aí, irmão. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse... o discurso do Pedro mudou. Quando Pedro foi escolher o Matias, o que ele disse para a Assembleia? Nós precisamos escolher alguém que foi testemunha de Cristo. Alguém que acompanhou Cristo desde o batismo de João até a ressurreição. Alguém que estava lá, que viu. Alguém que acompanhou. Alguém que pode contar essa história. Alguém que vai repetir a história com propriedade. Vamos eleger. Quem aqui viveu isso? Aí levanta 2 mãos. Barsabás e Matias. E eles então, por sorte, escolhem o Matias. Agora no capítulo 6, depois do derramamento de poder, depois que o verdadeiro Espírito chegou sobre eles, ele diz: precisamos eleger 7 homens que vão nos ajudar nesse ofício. Como que nós vamos fazer isso? Tem que ser alguém que foi testemunha de Cristo, alguém que viu a obra, alguém que testemunhou as falas, que experimentou dos milagres. Qual foi a resposta do Pedro? Não, eu preciso que você escolha 7 que já foram transformados. Ele diz: eu preciso de 7 que tenham caráter. Eu preciso de 7 homens idôneos. Olha o que ele diz: eu preciso de 7 homens de boa reputação. O que ele está dizendo? Não quero aparência não, meu amigo. Eu não quero homens que viram. Eu não quero homens que contam histórias. Eu quero homens que mudaram de verdade pelo Espírito Santo. Ele diz: não basta o testemunho não. Eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Porque uma vez que eu fui transformado pelo Espírito, eu quero andar com gente que fala a minha língua. Eu quero andar com gente que entra no mesmo patamar de discernimento. Que alguém que vai olhar para mim e vai dizer: não, Pedro, a gente não faz mais essa escolha, porque agora quem escolhe é o Espírito. Por quê? Porque andamos com o Espírito. Ele é que faz as escolhas por nós, Pedro. Ele é que determina o tempo sobre nós, Pedro. Lê a Bíblia, lê aí. De boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, lê aí, cheio de fé e do... E aí ele começa a discorrer os outros 6, os outros nomes. Olha aqui para mim. Quando você deixa Deus escolher, quando você deixa o Espírito fazer a parte que cabe a Ele, você se torna uma peça fundamental na engenhoca do propósito de Deus sobre a terra. Deus olha para você e te enxerga como uma rosca, como um parafuso que encaixa perfeitamente naquele braço que Ele precisa mover sobre a terra para cumprir os seus editos e decretos. Ele não vai olhar para você como alguém que foi levantado para apenas proclamar. Ele vai olhar para a Karine e vai dizer: a Karine entrou aqui, eu vou apertar a Karine aqui dentro, porque o braço da Karine vai chegar lá onde eu quero. Eles escolhem o Estevão, porque ele era cheio do Espírito Santo, testemunhava a transformação em Cristo. Vai lá comigo, capítulo 7. Sete 58. Um jovem começa a fazer a obra de Deus, começa a manifestar o poder de Deus sobre a terra. Ele tinha convicção de quem ele era, e ele tinha convicção do que ele tinha se tornado, por isso que ele não tinha medo da morte.
Ele sabia que Deus o havia escolhido para esse propósito. Olha o capítulo 7, verso 58. Eles levam Estevão para morrer apedrejado. Prendem Estevão. E levam Estevão para morrer. Olha o versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes, arremeteram contra ele e lançaram-o fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quando você deixa de fazer parte de uma igreja que só propaga e passa a fazer parte de uma igreja que é testemunha, nenhuma vida passa sem ser percebida. Nenhuma vida é apenas um número diante de Deus. Deus olha para Lígia e vê todos aqueles que estão por detrás dela. Deus olhou para o Estevão e viu Saulo. Quando ele morre, as vestes do menino são colocadas no pé de Saulo. Saulo queimava por ódio de Jesus. Saulo é o nome de Paulo em hebraico. Paulo é o nome em grego. Deus não mudou o nome dele. Saulo é hebraico, Paulo é grego, é a mesma pessoa. Deus não mudou o nome dele. Jesus chama Saulo de Saulo porque ele estava no caminho de Damasco, das terras de Israel. Quando ele vai para Grécia, para Corinto, para Tessalônica, ele é chamado de Paulo, porque lá eles verbalizam o grego. Falavam o grego. Por isso que ele é chamado de Paulo. Quando aquele manto foi colocado aos pés daquele jovem que o coração ardia contra Jesus, que ele mandava matar, que ele foi pedir cartas para destruir o povo de Deus, as roupas daquele jovem, que era testemunha de uma obra gloriosa de Deus, foi colocada aos pés dele. Não foi à toa. O sacrifício de Estevão estava dando início ao cumprimento do grande propósito da vida de Paulo. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus. Jesus não desistiu de escolher o Paulo, porque o Pedro levantou o Matias. Se você é o escolhido de Deus, não importa quantos Matias forem levantados na sua frente, ele vai chegar até você. Ele vai alcançar a sua vida. Me conta a história de homens que foram escolhidos por Deus que deram errado. Me conta a história de homens que Deus escolheu a dedo para cumprimento de propósitos que deram errado. Você pode dizer assim: ah, pastora, o Sansão deu errado. A Bíblia vai dizer para nós que no último dia da vida de Sansão, ele matou mais filisteus do que toda a sua história. Mesmo cometendo erros, no último dia da vida dele, quando ele destrói aquelas pilastras, os filisteus morreram ali. O problema, olha aqui, já vou terminar. O problema é que a escolha de Deus confunde o homem. A escolha de Deus não é agradável aos olhos humanos. O Matias cumpria currículos e o Paulo, assassino, tinha gosto de sangue na boca, ele tinha ódio, ele agia mediante a ódio, e debaixo de olhos naturais, quem prefere o Paulo ao invés de o Matias? Aprovado em teologia, conhecedor das Escrituras, que testemunhou sinais e maravilhas. Quem é que vai trocar o estudado pelo assassino? Quem é o maluco que vai fazer isso na história da terra? A noiva de Cristo faz isso. A igreja que o Senhor separou para ela é responsável por essa transformação. É por isso que quando Deus olha para você,
Deus não vê a natureza do seu pecado, Ele vê o cumprimento do propósito dEle. Ele não enxerga que você é um ex alguma coisa. Ele diz: você acha que o seu passado te condena? Olha para a escolha que eu fiz do Paulo, o maior escritor dos livros do Novo Testamento, o homem cheio do Espírito Santo. Ele não tinha medo de nada. Sabe quem contou as histórias para o Pedro, desde o batismo de João até a sua ressurreição? O céu. Ele foi a um monte e os anjos desceram e começaram a contar por Paulo tudo o que Jesus havia feito sobre a terra. Quando Paulo vai a Jerusalém encontrar com os discípulos, ele diz: eu sei tudo que vocês experimentaram e viveram, não porque eu ouvi de alguém, mas porque o próprio céu me revelou. Amigo, na autoridade do nome de Jesus, você não está alcançando o que eu estou dizendo, não. Pastor, o que a senhora quer dizer para nós? Eu quero dizer, meu amigo, que a gente precisa fazer uma escolha nessa noite para viver o Pentecostes que está chegando. Ou a gente vai ser a igreja de Matias, a igreja que acha que é uma oferta a Deus, a igreja que acha que é um presente de Deus, e que vive de uma forma confessional, e vou falar claro para você entender, prega o que não vive. Anuncia um Cristo que ela mesma nunca experimentou. Ou nós vamos aprender a ser a igreja do Saulo, a igreja dos escolhidos pelo próprio Deus, homens e mulheres errantes sobre a terra, homens e mulheres que tiveram uma vida cheia de pecados, de transgressões, mas que Deus nos alcançou. Deus olhou para nós e disse: eu vejo propósito na sua vida, e eu quero você no meio de toda a sua parentela. Mas, ó Davi, mas tem os maiores, tem os mais velhos, tem os mais bonitos. Aí Deus fala para o Samuel: eu quero o pequeno, o que está fedendo a ovelha, o que não está aqui pronto para o jantar, mas está lá fora, cuidando das coisas do meu pai. Olha Deus escolhendo José. Eu quero o jovem sonhador. Eu quero aquele desacreditado, que ninguém acredita nele. Não tem ninguém que eu vejo como governador do Egito, senão José. Eu quero Moisés, o filho da Hebreia, que quase morreu. Eu vou botar ele para ser criado dentro do palácio do faraó. Ele vai ser alimentado, ele vai estudar, ele vai crescer, ele vai ter faraó e todo aquele povo como sua referência. Depois eu vou tirar ele de lá e vou tornar ele o meu grande libertador. Deus olha para Isaías: eu quero você como o maior profeta messiânico de toda a terra. Ele diz: mas meus lábios são impuros. Ele diz: o que é impureza para quem é santo? O problema é esse, Isaías. A gente resolve agora. Traz o fogo aí com a tenaz, toca na boca dele agora e muda essa história de uma vez. Eu quero você, Gideão, para derrotar os midianitas. Eu sou o menor da casa do meu pai. E daí? E daí que eu não sei? Eu tenho medo. Eu não sei se eu estou ouvindo você mesmo. Faz nevar aqui, só aqui, Deus, para eu saber que é você. Aí Deus, nevou. Agora neva ali fora, ó. Deixa cair do lado de fora e aqui deixa seco. Aí Deus foi e fez. O homem questionando Deus, o homem pedindo sinais, coisa de criança diante de Deus, e Deus fazendo. Sabe por quê? Era a escolha de Deus sobre a terra. Me conta aí a história da sua vida. Como é que foi que Deus alcançou você?
Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O Matias era perfeito, eu não tenho nada contra o Matias, ele é homem de Deus. Ele recebeu o Espírito Santo do Senhor, ele só não era o escolhido. Por que a senhora trouxe essa palavra para nós? Porque nós precisamos nos preparar para Pentecostes. Deus disse comigo que esse ano vai ser diferente. E é por isso que Ele me fez fazer essa sequência cronológica da Bíblia Sagrada até Pentecostes, para a gente entender os feitos de Deus. E Deus estava falando comigo: minha filha, eu tenho uma igreja de Matias, uma igreja que tem se esforçado, que tem estudado, que tem testemunhado, que tem falado do que viu, do que ouviu. O problema é que eles não são testemunhas. E ninguém vai dar ouvido à sua pregação se o mundo não enxergar mudança em você. E Deus está dizendo: eu preciso que a igreja entenda que eu tenho uma igreja antes do avivamento, eu tenho uma igreja depois do avivamento. Eu tenho uma igreja que testemunha, eu tenho uma igreja que só anuncia. Aonde você está? Você faz parte do que foram escolhidos pela sua competência, pelo seu esforço, pela sua dedicação, por você estar presente. Ou você é aquele que foi levantado por Deus para trazer confusão mesmo, confundir a mente dos perfeitos. Eu vou terminar lendo Romanos 8 para você. Oito, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que ele chamou, ele também justificou. E os que ele justificou, ele também glorificou. Ele não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Noé, lavrador da terra, ele olha e diz: tem uma missão para você. Você vai construir o maior barco de todos os tempos, que vai salvar a tua casa e a tua família. Noé foi tirado de louco por muitos anos. O que nós precisamos, pastora? A gente precisa parar de ser guiado pelas nossas conveniências. Quantos aqui são cheios do Espírito Santo? Levanta sua mão. Então usa isso a teu favor. Para de fazer escolhas por necessidade. Hoje você precisa, amanhã pode não precisar mais, porque o teu Deus é supridor de todas as coisas. Para de fazer escolhas por carência. Hoje é a melhor do mundo, amanhã não vai prestar, porque não está dentro do propósito de Deus para você. Para de escolher por capricho. Porque a igreja que se move debaixo dessas questões é uma igreja forjada pela confissão, não pelo testemunho. Pastora, que igreja que eu tenho que ser? A igreja que faz escolhas pelo propósito. Sabe por que você não pode andar com aquele grupinho lá? Porque eles vão tirar você do propósito. Não é porque o teu pastor te proibiu. Não é porque a Bíblia te proíbe. É porque você já entendeu. Eu sou cheio do Espírito Santo. Não dá para mim. Se eu for, eu vou me perder. E eu não quero. Eu quero ser testemunha. Eu quero mudar. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. A igreja que faz escolhas pelo propósito, deixa Deus escolher. Ela não escolhe e pede a bênção de Deus. Porque é o que você faz. Você escolhe a esposa, você escolhe o marido.
Você escolhe o emprego, você escolhe a faculdade e diz: Senhor, me abençoa agora que eu entrei. Você sabe lá, se esse esforço todo você está gastando nessa faculdade, é propósito de Deus para a sua vida ou não? Você pode estar gerando Matias, gerando por necessidade, por carência. Não, pastor, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso crescer, eu preciso estudar. Se Deus falou com você, Deus está nesse negócio. Mas se você escolheu pela força do teu braço, cuidado, você pode estar gerando Matias. Você pode estar perdendo um tempo precioso que Deus gostaria de estar fazendo você ser testemunha, gerando em você habilidades que Ele não vai usar. Matias gerou habilidades que ele nunca usou. Sabe por quê? Não estavam no propósito de Deus. A igreja que serve ao Senhor, que serve por propósito, espera a direção de Deus o tempo que for. Você vai ficar solteiro até quando? Até Deus falar que chegou a hora. Aí você vai ficar nesse negócio aí de se manter santo, separado. Vou. Mas você está ficando velho. Eu estou esperando a resposta de Deus para a minha vida. Quem espera o sim de Deus não se atropela. Quem espera o sim de Deus não sofre. E por último, a igreja que vive debaixo do propósito respeita o tempo. Respeita o tempo que Deus tem. Para ser testemunha real do Senhor, você precisa deixar o Espírito Santo quebrar você. Para você se tornar testemunha naquilo que Ele consertou. Você não pode ser testemunha em cima de si mesmo. Você só pode ser testemunha em cima da obra que Deus fez através da sua vida. Do que você apresentou para Ele. E que igreja você serve? A igreja da geração do Matias? Ou a igreja dos escolhidos, como Paulo? Pastora, por que a gente veio domingo aqui para apanhar hoje? Não é nem domingo de ceia. Porque o Pentecoste que vai ser derramado sobre nós nunca foi derramado antes. E eu não quero que você saia daqui cheio de poder. Eu quero que você saia daqui transformado. Para você ser testemunha dessa glória. Para você fazer parte de uma igreja viva. Para você fazer parte de uma igreja que traz confusão para esse mundo. Quem é você? Você é o futuro presidente desse país. Você é o maior evangelista que vai se levantar sobre a terra. Você é aquele que vai fazer diferença cumprindo o propósito de Deus. Fique de pé no seu lugar. Aquela que eu gosto que eu falo contigo. Hã? Não. Sopra. Só. Por que Paulo foi alcançado? Por que Jesus alcançou Paulo? No caminho de Damasco. A obra não começou no chamado de Jesus. A obra começou quando Pedro viu uma testemunha real de Cristo morrer diante dos seus olhos, declarando ver a glória de Deus sobre a terra, declarando que os seus olhos contemplavam Jesus à destra do Senhor nos céus. O chamado é o ponto de partida oficial. Mas ele já começou isso há muito tempo. Quando ele botou alguém para andar com você, para você ver o testemunho de uma obra transformadora. Depois ele chamou você.
Depois Ele falou com você. Depois você ouviu a voz dEle. Primeiro Ele botou alguém para você olhar e dizer: meu Deus, como que Jesus mudou a vida desse camarada? Será que eu ia ter a mesma chance se eu conhecesse esse Jesus? Não ignore os começos, os pequenos começos. Homens pequenos e falhos têm sido usados como porcas e parafusos para ajustar o braço do propósito que vai alcançar você. Homens que você olhou, desdenhou por muitas vezes, mas você vai ter que dizer: cara, mas a mudança é notória. Deus realmente mudou a vida dele. E ali começa o processo de Deus mostrando para você que Ele não escolhe os bons, que Ele não escolhe os perfeitos. A igreja que vai subir aos céus não é uma igreja de homens perfeitos. É uma igreja de homens que se permitem serem transformados pelo Espírito dia após dia. Uma igreja que sabe dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda a mudar. Me ajuda a crescer. Me ajuda a desenvolver obras ainda maiores. Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. Homens que se questionaram, dizendo: eu não posso ir, porque eu não tenho ensino, eu não tenho estudo, eu nunca vou alcançar o que arde no meu coração, porque eu me sinto pequeno, eu me sinto sujo, eu acho que eu não sou habilitado. E Deus está dizendo para você nessa noite: Pedros é que escolhem Matias, eu escolho Paulo. Não existem problemas ou dificuldades que o Espírito Santo não tenha poder para transformar. O que é que você diz para Deus? É impossível arrancar isso de mim. É impossível mudar, pastor, eu não consigo. Para de entregar essas obras para mim. Para de entregar essas dificuldades para um homem comum que está do seu lado. E comece a dizer todos os dias para o Espírito Santo: muda-me a mim, muda-me a mim, muda-me a mim. Não temos mais tempo para ser a geração de Matias. Deus está olhando para a geração de Paulo. Cadê aqueles que serão minhas testemunhas? Em Samaria, em Jerusalém e nos confins da terra. Não quero mais pregadores, não quero mais homens que vão compartilhar das minhas palavras. Eu quero testemunhas, homens guiados pelo Espírito, homens que vivem mais e falam menos. Essa é a minha igreja.